Bem-vindo, este é o programa Break-Even Point. Hoje vamos falar do controle da importação de cereais em Moçambique. Uma medida que no mercado tem gerado reações mistas, uns a favor, outros manifestam-se contra e ainda outros nem por isso não tomam nenhum partido desta medida que já entra em vigor a partir do próximo mês de fevereiro. E aqui no estúdio, como é habitual, comigo está o Dr. Luís Canhamba, com quem vou discutir este assunto. Sr. Doutor, o que significa, na prática, a decisão do Governo de atribuir ao ICM, neste caso, o Instituto de Cereais de Moçambique, o controlo da importação de cereais, nomeadamente arroz e trigo? Estão cumprimentados todos, tanto os internautas e também os telespectadores lá em casa. As primeiras palavras, antes de responder a sua questão, são direcionadas às vítimas da cheia. Já o fizemos, portanto, já passamos a nossa solidariedade e queremos reiterar e passar aqui uma mensagem de conforto às vítimas das cheias. Em relação à questão, houve muito debate. Semana passada, as televisões e vários canais discutiram muito sobre esta decisão do governo. Esta semana temos novos desenvolvimentos. Não vamos, pelo menos neste programa, não vamos discutir a questão jurídica da coisa, porque ainda durante a semana percebemos que, afinal, do ponto de vista legal, não é a OICM que, portanto, que se atribui o controle. Seja como for, é o governo e é sobre isso que nós vamos discutir. O que significa? É o governo, não, peço desculpas, é o Estado. Há uma diferença entre o governo e o Estado. O que significa? Significa que o Estado vai passar a centralizar a importação destes cereais que são estratégicos para a nossa economia, mas também portanto, para a emenda ou para o menu do cidadão comum, né? Portanto, arroz, trigo fazem parte do menu quase que diário do cidadão. Portanto, a ideia aqui é que deixa de haver negociação direta entre os vários importadores privados no exterior e o objetivo é que haja um maior controle sobre os preços, por um lado, mas, sobretudo, sobre os fluxos de divisas e também o volume. Portanto, na prática, Nildo, é isto que significa, e neste programa vamos discutir um pouco em que medida é que cada um destes três variáveis, portanto, preço, volume e fluxo de divisas, em que medida é que, portanto, pretende-se controlar e em que medida é que pesou o controle ou a decisão sobre o controle da importação deste arroz e do trigo. Gostaria que substanciasse um pouco mais sobre os determinantes que levaram o governo, então, a tomar esta medida. É o seguinte, o governo aponta o combate à subfaturação como um dos principais elementos para a tomada de decisão, mas também dois outros aspectos, nomeadamente a necessidade de se reduzir a saída irregular de divisas. É por isso que na questão que me levantou, na primeira questão, eu falava da questão do fluxo de divisas. Portanto, a questão das divisas no nosso país é, de facto, um problema. E quando há subfaturação de produtos, como se aponta como um dos elementos, significa que nós estamos a usar mal as divisas, as poucas divisas que nós temos. Outro elemento é a organização deste mercado, que é sensível. Lembre-se que eu disse no princípio que, para além de tudo o resto, para além das questões econômicas inerentes, há a questão do prato do cidadão. Portanto, quase que diariamente no nosso país come-se arroz e pão, não é?
falando-se de trigo, portanto, este mercado é bastante sensível. E o governo aponta como uma das razões a organização deste mercado sensível, isto para que se melhore a questão da segurança alimentar, num contexto, repito, num contexto de forte pressão cambial. Significa o quê, no fundo? Significa que se nós, os importadores, nesse caso, subfaturam, o país pode estar portanto, a importar divisas que não têm mais do que o normal. Portanto, significa que esta importação de divisas, ou este uso indevido, neste caso, ou fraudulento, das poucas divisas que nós não temos, pode estar a prejudicar outros setores produtivos. Portanto, do meu ponto de vista, é uma medida acertada, se considerar de facto que há subfaturação. Agora, há outras medidas jurídico-legais que devem ser tomadas. Naturalmente que se constata que de facto há subfaturação nesses processos de importação, há outras instituições que devem ser chamadas aqui à colação, a PGE, etc, etc. Mas do ponto de vista económico, se de facto se comprova que são essas as razões, penso que, pelo menos temporariamente, foram medidas corretas, não é? Pelo menos para corrigir o mercado. Quando o governo, doutor, fala de subfaturação, quão evidente é esse fenómeno no nosso mercado e de que tipo de práticas o governo está a falar e que está a tentar corrigir no mercado de cereais? Quando o governo fala de subfaturação, no fundo está a referir-se à declaração de valores de importação abaixo do preço real. Isto tem implicações. E uma das implicações é que se reduz os impostos pagos, né? E distorce a concorrência, também provoca perdas fiscais e cambiais para o Estado. Portanto, a questão da subfaturação é, de facto, provando-se que esta é a razão central, é, de facto, nocivo para as contas do Estado. No fim do dia, é nocivo também para os nossos bolsos, como cidadãos, e para a nossa economia no geral. Estando o mercado dividido, digo, sendo a maior corrente aquela que defende a liberalização, digamos, deste processo, gostava de perceber se quando o Estado procura, então, exercer o controle na importação de bens essenciais, se isso constitui um instrumento legítimo de política econômica para o nosso mercado. De facto, para que a economia flua normalmente, é preciso que o mercado seja liberado, como diz, né? Portanto, esta é a base e é isto, do ponto de vista até legal que o país adotou. Portanto, estamos numa economia de mercado liberal, onde os preços eles fazem-se consoante o binômio procura-oferta, naturalmente, né? Agora, o Estado tem o seu papel. O Estado não pode nunca e em nenhum momento estar alheio a algumas incorreções do mercado. O Estado serve mesmo para corrigir, quando necessário, algumas mazelas do mercado. E esta questão do controle muitas vezes é usado como um instrumento legítimo. E nós vemos o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um exemplo do mercado livre. Não é? Nós vemos o que o Trump faz quando entende que deve corrigir o mercado. Sim,
respondendo diretamente à sua questão, é importante em alguns momentos, como este, se os factos forem provados, passa a reflexão, o Estado pode sim usar o controle da importação de bens essenciais como um instrumento legítimo até e, como eu disse, usado em um dos contextos específicos de exemplo dos Estados Unidos. Agora, é preciso que haja cautelas, né? Portanto, também haja transparência mas, sobretudo, um caráter temporário para evitar distorções de mercado. Portanto, não pode o Estado, a partir disto, passar a controlar definitivamente as importações. Isso é claramente incorreto. Né? Agora, temporariamente, de forma transparente e para corrigir um aspecto como estes que nós levantamos aqui neste programa, claro que o Estado pode usar este tipo de instrumentos. E, aliás, é para isso que existe o Estado. Né? Quais são, na essência, as posições críticas que a CTA, neste caso, apresenta ao mercado? Bem, a CTA apareceu também, e muito bem, com a sua posição. Né? Ela alerta para riscos de monopólio. Alerta também, quando a gente lê o comunicado da CTA, alerta também para questões como atrasos no abastecimento do nosso mercado, alerta também para o aumento de custos para as empresas. Isto é, e aqui é preciso que se reflita e se encontre o meio termo. Note que empresas que fazem contratos de longo prazo, não é? E esta medida pode ser que, para esse tipo de situações, pode ser que não corra bem e, portanto, algumas empresas podem correr a alguns custos acima daquilo que está previsto. Isto é, já pagaram provavelmente, ou fizeram adiantamento para alguns contratos e depois com este modelo adotado pode ser que incorram a outros custos não previstos e isso pode não ser bom. O comunicado também alerta para o impacto na indústria moageira e provavelmente até para a pressão sobre os preços do consumidor. Uma das divisões destacou também um outro aspecto, que é a perda de cerca de 20 mil postos de emprego. Portanto, são estes aspectos que nós podemos reter no comunicado do CTA. Note que todas essas críticas não negam o problema identificado pelo governo, mas questionam a solução escolhida. Nós, como Break-Even Point, recomendamos que, sim senhora, é preciso que se corrijam os erros, mas é preciso ter em conta todos estes elementos levantados, não só pelo CTA, mas também por outras organizações e outras empresas privadas. Portanto, não vamos, o Estado não pode naturalmente adotar um modelo que não tem em conta os riscos. Não é? Portanto, o modelo deve ter em conta todos esses riscos, principalmente o risco de perda de emprego, que eu pessoalmente não vejo como é que podem-se perder os 20 mil postos de emprego. É preciso que se ouça o setor privado para, naturalmente, corrigir o modelo. Né? Não se pode, portanto, ter a ideia de se corrigir um aspecto do mercado, estragando-se um ou outro, se calhar ainda mais importante. Bom, portanto, era isto em relação a esta questão sobre o setor. No seu ponto de vista, Soutor, existe ou não o risco de monopólio e de ineficiências operacionais, segundo críticas levantadas pela CTA? Bom, é um risco real, não há dúvida nenhuma. Nós respeitamos o CTA e sabemos que representa o setor privado
não iriam colocar no seu comunicado algo irrealista. Portanto, a questão do risco de monopólio é um risco geral se não houver boa governação. Isto é, concentração num único operador, isto é até básico, né? Concentração num único operador aumenta a dependência do sistema, da capacidade técnica e financeira, naturalmente. Mas este risco pode ser mitigado por regras claras, fiscalização e avaliação contínua. Note aqui que, não sei se há de ser mesmo Instituto de Cereais ou uma outra instituição, o Estado, vamos lá dizer, o Estado tomou essa decisão temporária. Portanto, o risco está lá. Pode ser que haja algumas deficiências operacionais. Eu acho que até há de haver, porque a nova instituição não tem muita experiência de procura no seu produto. Há de haver em algum momento. Isso vai ter que ser corrigido pontualmente e deve ser corrigido. Portanto, há este risco de monopólio, mas se as coisas correrem bem do ponto de vista de governance, é uma questão temporária, corrige-se o problema do mercado, depois a coisa volta ao normal. Portanto, pode ser que sim, mas é preciso que nos concentremos no problema e na solução para a resolução do problema e melhoria da eficiência, sobretudo operacional, na produção dos cereais. Agora, há um outro aspecto aqui que o CTA também, e nós também, como atores da sociedade, que devemos ter em conta. Nós devemos pensar que tipo de sociedade nós queremos e que tipo de empresário que nós queremos. Estamos hoje sentados a discutir importação, mas na verdade, um país que se preze deve estar sentado a discutir exportação. Se nós estamos a discutir importação, significa que não produzimos. Não sei se percebe, né? Então é preciso, sim senhor, gastar energia tanto para manifestar as nossas insatisfações sobre decisões como esta que tiver que ser, como fez o CTA, mas também temos que gastar as nossas energias em pensar no aumento da produção para o nosso consumo, não é? Mas também para exportar. Se hoje estamos a discutir importação de bens tão básicos como estes, portanto, trigo, arroz, cereais, etc., significa que há problemas muito mais sérios no nosso país. Né? E é sobre isso também que a CTA deve começar a discutir. Produção interna para o nosso consumo e diminuir, ou se calhar eliminar as importações de bens básicos como estes, mas também, quiçá, começamos a exportar. Então, portanto, esta crítica também vai para o CTA e para as empresas. Chegamos então ao fim do nosso programa e renovamos o encontro para a próxima edição daqui a 7 dias. Até lá!